Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Estamos aqui para mais uma Masterclass. Olha só, a continuação da Masterclass que a gente teve. Já estou aqui pegando meu café, já estou aqui também com a minha água, certo? Porque conheço meu povo, eu sei que vocês não estão tomando água, então vai lá buscar a água de vocês. Busque o seu café e vamos para mais uma continuidade da nossa Masterclass. Galera, o pessoal tá pedindo aqui bastante para continuar. O pessoal da SAP amou a primeira e eu já falo aqui para você, né? Mesmo recado que eu dei na última, para você que não está na sociedade da alta performance, é importante você se inscrever para ver a Masterclass inteira, porque aqui no YouTube eu vou recortar uma parte, certo? Não vou deixar tudo, porque o ouro eu sempre entrego dentro da minha plataforma. Então, como é uma aula em que eu reúno aqui diversos conhecimentos de estudos, de física quântica, de mentalidade, e eu estou fazendo essas masterclass para que realmente as pessoas mudem a sua realidade. Então, é um conteúdo de ouro aqui, porque a gente fala coisas de ordem prática. Você vai perceber aqui. E para você, então, do YouTube, eu vou deixar até uma certa parte. E para você que está na Sociedade da Alta Performance, aproveite, estude, veja novamente, anote, certo? E para todos, independente de onde você esteja, aproveite essa jornada, divirta-se. Eu gosto de falar isso porque a vida é uma festa, certo? Então a gente tem que se divertir, a gente tem que estar sempre feliz. E é isso que eu desejo para você no dia de hoje. Perfeito? Vamos então começando, sem mais delongas. A gente não tem como começar de outra forma a não ser dizendo para vocês, né? De 0 a 10, para a gente criar consciência. Como é que vocês estão nesse exercício aqui? Qual a qualidade dos pensamentos e como vocês estão se sentindo? Então, quando a gente fala de criar consciência, a gente precisa lembrar de trazer isso daqui pra gente, certo? Trazer a nossa consciência para entender como estão as qualidades dos nossos pensamentos, como a gente está se sentindo, trazer a nossa consciência, a nossa mente para o agora, perfeito? Trazer a nossa consciência, a nossa mente para o agora é extremamente importante, porque a gente sempre está lá, né, apegado no futuro, ou apegado no passado, ou a gente está no automático. A gente falou muito disso na primeira Masterclass. Então, estarmos conscientes sobre isso é importante. Beleza? Então deixa aí seu comentário, como você está se sentindo. Se você até evoluiu da primeira Masterclass para essa agora, é legal eu saber que você evoluiu. Compartilha aqui a sua evolução. Compartilha que você está se tornando mais consciente, que por conta disso você está se sentindo melhor, as coisas já começaram a fluir, já começaram a acontecer para você, e isso é importante, beleza? Para você, de novo, trazer até uma consciência para você mesmo de que você está evoluindo. Isso é importante, você se motiva, você se inspira, você segue nesse caminho, perfeito? E aí a gente então, só relembrando o que a gente viu na última Masterclass, para a gente conseguir seguir aqui o storytelling, né? A gente viu que nós precisamos deixar de sermos reações, certo? E começar a sermos ações. Então eu deixo de ficar reagindo ao automático da vida e começo a agir. E essa Masterclass vai ser muito focada em como a gente usa a nossa energia agora com sabedoria. A gente tem 100% de energia, lembra? Falamos lá dos 25%, etc. Como que a gente usa então com sabedoria esse 100% de energia? E para a gente saber como a gente vai usar com sabedoria, eu trouxe aqui um primeiro ponto que é assim, a gente precisa então entender quais são os principais problemas da nossa atualidade, quais são os principais problemas das pessoas hoje, o que mais atrapalha a gente para usar a nossa energia de forma fluida, com sabedoria, com inteligência, o que mais atrapalha? E como a gente está falando do hoje, do agora, perceba, eu vou dar um mergulho aqui nos programas automáticos que a gente falou.
ou seja, nos nossos principais problemas do hoje. Porque quando a gente falou lá da teoria dos 25%, são 4 pilares, e um deles, o último, são os programas automáticos, certo? Então, a ideia é exatamente essa, a gente focar nos programas automáticos agora para entender quais são os principais problemas, onde que estão as oportunidades, certo? Então vamos lá, para a gente entender isso daqui com calma. O primeiro, pessoal, excesso de informação consumida. Informação de todos os nichos, assuntos, você acumula um monte de informação, não faz nada com isso, fica perdido e se sente incapaz. Cara, é ótimo a gente ter um monte de informação hoje, certo? A gente tem informação no Google, a gente tem informação no YouTube, a gente tem informação em um monte de lugar, livros, enfim, um monte de lugar a gente tem informação. Mas assim, o excesso desse consumo está acabando com a gente. Porque a gente fica ou consumindo informação na rede social, ou a gente está assumindo um monte de coisa que a gente não deveria como responsabilidade. E esse excesso acaba com a gente, porque a gente consome muito e isso deixa a gente perdido. A gente fala assim, tá, o que eu vou fazer com isso? Percebe? É realmente mais atrapalha do que ajuda no final do dia. Então isso é um problema. A gente deveria, e a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, direcionar corretamente a nossa energia, a nossa atenção para algo que realmente faça sentido, certo? Segundo ponto, ser multitarefa. As pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo, tá ouvindo música e tá lendo um livro, e ao mesmo tempo tá trabalhando, e ao mesmo tempo tá na reunião, sabe? Aquela pessoa não pode falar, tô te ouvindo, e tá aqui no celular. Não, não, tô te ouvindo. Tá dirigindo e tá mexendo no celular. Tá ouvindo música e tá. Enfim, faça uma coisa só. Para de querer ser multitarefa, para de querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. De novo, outro problema, porque você quer fazer tudo, no final do dia não faz nada, não faz nada com atenção. A gente acha que está sendo muito produtivo aqui, né? Não, essa é a real produtividade, aquelas coisas que você vê em filme que o cara tá aqui escrevendo um livro, ouvindo música, e tá investindo na bolsa de valores aqui no outro computador aqui do lado, e tá mandando mensagem aqui. Gente, para com isso. Eu não sei o que você tá fazendo aí agora, mas, por exemplo, você está assistindo essa Masterclass? Então assista esta Masterclass. Ponto. Depois você vai conversar com alguém, depois você vai ver outro vídeo, outra aba, abrir a rede social, vai mexer no celular. Foco em uma coisa só. Essa é a real produtividade. Porque aí se você não prestar atenção aqui em mim agora, aí depois você vai fazer o quê? Retrabalho. Volta para assistir porque você não lembra. Ai, parei, tive que não sei o quê. Enfim, isso te atrapalha. É uma coisa de cada vez. Essa é a real produtividade, onde você realmente cria a capacidade de consumir informação, fica mais inteligente, aprende, evolui. Uma coisa de cada vez. Ajude você mesmo, certo? O que mais que a gente precisa entender, que está aqui no terceiro item, é fazer muitas coisas no dia a dia. A pessoa faz um monte de coisa, vai para o trabalho, vai no mercado, vai na academia, Muay Thai, vai fazer jiu-jitsu, vai fazer corrida de rua, aula de inglês, aula de espanhol, mentoria do trabalho, enfim. E ela fala assim, não, tô na correria, né, tá, a correria do dia a dia, acha isso incrível, acha que ela tá evoluindo, acha que esse é o melhor dos mundos. Gente, esse é o pior dos mundos. Você tá fazendo um monte de coisa, achando que tá evoluindo em várias coisas, e no final, passa um tempo, você não evoluiu em nada. Você não aprendeu de fato o que você tinha que aprender no inglês, você não aprendeu o que você tinha que aprender na luta, enfim. O que de fato importa para você nesse seu momento de vida agora, dentro da sua realidade, dentro das suas prioridades? O que é importante? Para de querer dificultar para você, ficar arrumando um monte de coisa para fazer no dia, né? Se enchendo de responsabilidade, se enchendo de um monte de atividade e achando que isso é incrível. Não é nada incrível isso. Para com isso. Entende? O que de fato é importante? Como que você distribui melhor o seu dia e faz isso com foco, dando atenção para isso, com calma.
Sai desse negócio de correria, correria. Correria nada, é horrível isso. Perfeito? Quarto ponto, rede social. Não dá para não falar da dopamina barata que a gente tem hoje em dia. Então, as pessoas ficam lá, sabe, com o cérebro totalmente desregulado, porque as pessoas falam, pô, eu não consigo focar, não consigo fluir, eu não consigo ter criatividade, óbvio, né? Informações totalmente desorganizadas, aleatórias, e você vai estimulando o seu cérebro e no final você não consegue prestar atenção em nada, sabe? Você não consegue ler um livro. Então, sua dopamina está desregulada, você não dorme bem por conta disso, você acorda, pega no celular. Antes de dormir, a última coisa que você faz é pegar no celular, enfim. Fora todo o efeito comparativo das redes sociais, né? Então, você vê a vida incrível das outras pessoas e fala, nossa, pessoa faz isso, pessoa faz aquilo, pessoa tem isso, nossa, a pessoa tá indo para tal lugar. Aí acontece um pouco do efeito manada, né? Você também quer fazer, você também quer ter, também quer estar lá. Fica vendo a vida dos outros, enfim, eu acho que a rede social ela é super importante, mas até um certo ponto, e a gente tá no automático com isso, não tá percebendo que faz muito mal pra gente, certo? Quinto ponto, às vezes a gente está querendo melhorar a nossa vida e a gente cria uma expectativa muito em cima do resultado, que é tudo para ontem, né? Começa a treinar, pô, mas o shape não vem, entendeu? Começa a investir, pô, mas não fiquei milionário ainda, né? E isso tem um ponto que, assim, além da expectativa criada em cima do resultado, que é errado, né? Você quer tudo para ontem, as pessoas vão muito na moda. Então, assim, vamos correr na rua porque tá todo mundo correndo. Aí compra um tênis, tal, investe tempo. Aí, não, agora é crossfit, aí vai todo mundo fazer crossfit. Não, agora é beach tênis, aí vai todo mundo. Gente, o que você gosta de fazer? A gente falou muito isso na última masterclass, né? Cadê a sua autenticidade aqui? E de novo, é isso que você precisa fazer na sua vida para você evoluir nesse momento? É isso que vai melhorar você? É isso que vai criar sua nova realidade? De novo, quando a gente fala de resultado, é super importante saber onde a gente quer chegar. A gente precisa ter o resultado na nossa mente, porque senão a gente fica patinando e não sabe para onde quer ir. Mas esse resultado tem que estar no nosso momento de visualização, que a gente falou na primeira masterclass. Por isso que eu estou falando aqui, se você não viu, volta, vai assistir lá a primeira masterclass e depois você vem aqui. Alguns conceitos já foram passados lá e você vai ficar perdido aqui. Então assiste lá e vem para cá. E aí, uma exceção que eu coloquei aqui é quando você quer fazer algo por hobby, tá? Então, por exemplo, eu já corri muito de kart, mas eu não participava de campeonato. Óbvio que era gostoso correr para querer ganhar, mas estava tudo bem também se eu não ganhasse, porque era hobby, é para me distrair, é para realmente me desligar. Essa é a exceção. Mas eu gostava de kart, entende? É algo que eu gosto até hoje, gosto de corrida, assisto Fórmula 1, enfim, então é algo meu. Não é porque é moda, daqui a pouco pode ser que até vire moda isso, porque pode perceber, as pessoas vão migrando, né? Era beach tennis, aí era crossfit, era corrida de rua, não sei o que, é jiu-jitsu, é muay thai. Gente, o que que você gosta de fazer, sabe? Aí faz 6 meses de uma coisa, sai. Faz 6 meses de outra, sai. Sei lá. O que que você gosta? O que que é seu? O que que você realmente se sente preenchido em fazer? Sai da manada, entende? E assim, vai começar algo porque você quer ter um resultado nisso, quer às vezes competir. E aqui eu tô falando muito de hobby, mas às vezes coisas que são pilares da vida. Eu dei o exemplo aqui de investimento. Cara, investir, cuidar do seu dinheiro é algo super importante. Mas as pessoas começam a investir e quer o foco no resultado. Nossa, mas eu não fiquei milionário ainda. Nossa, mas eu isso, mas eu aquilo. Como se fosse super tranquilo, super fácil. De um dia para o outro você tá com R$ 1 milhão na conta. Entende? Então, é o processo. Aprenda a fazer, crie expectativa dentro do processo, para você aprender, para você viver esta nova versão sua. Então, focar no resultado atrapalha muito as pessoas hoje em dia. As pessoas não veem resultado, aí começa muitas vezes o corte de caminho, né? Ah, não estou emagrecendo, vou usar, sei lá, remédio,
que vocês sabem muito bem o que as pessoas usam por aí, e não muda o estilo de vida, e daqui a pouco volta, engorda de novo, perde o que conquistou, enfim. Por quê? Porque quer cortar o caminho, entende? Tá focada no resultado, não tá focada em realmente ser a pessoa que construiu o resultado. Ela só quer o resultado, entendeu? Tô falando de forma genérica aqui, mas pensa pra tudo. Quer ter dinheiro, quer ter corpo, quer ter um monte de coisa, mas programas automáticos, certo? Programa automático que a mídia, muitas vendas que as pessoas fazem hoje em dia em cima de marketing forçado, é isso, infelizmente, sabe? Então as pessoas vendem produtos assim para as outras hoje em dia. Faz isso daqui que você vai. Em uma semana o shape vem. Faz isso daqui que em uma semana você vai ter muito dinheiro. Gente, desculpa, programas automáticos. Entendeu? Você está caindo aí em golpe, está caindo em pessoas que só querem a venda para pegar o seu dinheiro. Entendeu? Então, se você for realmente observar o que você precisa fazer da forma certa para construir um estilo de vida, e eu não estou falando que necessariamente vai demorar. Resultado, como a gente vai ver aqui, a gente até falou na primeira Masterclass também, depende muito do seu nível de consciência, como você constrói isso, e você está disposto. Pronto, mudou a chavinha, tem gente que realmente consegue ótimos, excelentes, incríveis resultados em todas as áreas da vida de uma forma muito rápida. Mas não é cortando o caminho, não é o externo. A gente vai falar aqui muito sobre o interno. Vocês vão ver mais pra frente. Eu tô aqui começando, lembra que eu sempre começo, né, de uma forma, os assuntos que a gente precisa entender primeiro, a gente vai afunilando. Vocês vão ver isso daqui mais pra frente. Tá? Por fim, ambientes. O que a gente precisa entender? Para a gente desligar os nossos programas antigos e construir os nossos programas novos, as nossas novas realidades, a gente tem que entender que alguns ambientes a gente vai ter que diminuir aqui a frequência, a gente vai ter que, enfim, deixar de participar, porque esses ambientes, eles reforçam a necessidade de viver na realidade antiga e não dão espaço para o novo. E o que é importante a gente falar aqui desses ambientes, lugares, pessoas, enfim. Pessoal, o mundo não está contra você, entendeu? Tem muita gente que vai para esse caminho. Não, tá todo mundo contra mim, sabe? O mundo me odeia, as pessoas não têm consciência, as pessoas estão perdidas. Gente, vamos respeitar o tempo das pessoas, ok? Vamos fazer esse combinado aqui? Porque tem gente que está aprendendo esse assunto agora e ela quer revolucionar o mundo. Entende primeiro que as pessoas, cada um tem o seu momento. É legal, obviamente, você fazer um trabalho de ter esse tipo de conversa, mas é um cutucão ali, um cutucão aqui, a pessoa, às vezes ela mesma precisa, na verdade, ter essa intenção de eu quero evoluir. Ela precisa ter. Então, essa pessoa, ela precisa entender, entendeu? Cada um vai ter o seu momento. Então, essa pessoa, ela vai entender qual que é o momento dela de evolução. O que de fato ela precisa aprender, onde que de fato ela vai colocar a energia dela para ela evoluir. Entende? Então, assim, essa pessoa, vamos combinar isso, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora do despertar, e é um processo, a gente vai falar muito disso daqui também, é um processo para a pessoa aprender qual que é o caminho, é tudo no tempo de cada um tem o seu nível de consciência, certo? Então, o que eu quero que você entenda é que o mundo não está contra você, certo? Não é para você se afastar das pessoas, tipo, nossa, minha família me odeia, meus amigos não sabem o que eles estão fazendo, tá todo mundo querendo me prejudicar. Não, tá tudo certo. Mas você não precisa se revoltar, entende? E obviamente você tem que ter essa consciência de que, cara, lugares, pessoas, alguns ambientes, a gente precisa, de fato, criar a consciência de que eu preciso mudar um pouco este meu comportamento, mudar um pouco a forma que eu estou frequentando e conversando com algumas pessoas, porque senão
De novo, estou repetindo programas antigos, repetindo minha realidade antiga. Isso atrapalha para você evoluir para sua nova realidade, entende? Então, só para você entender isso, é importante, beleza? Dito isso, vamos de ordem prática aqui agora. A gente tem algumas partes aqui que a gente vai passar para entender como que eu desligo a minha programação antiga e como que eu construo essa nova, certo? Então, aqui eu estou trazendo para vocês os passos, as atitudes e o resultado esperado de cada momento. Então, no primeiro momento, a gente vai identificar o que está contribuindo para os meus programas antigos. Preciso identificar do que a gente falou ali atrás, o que está acontecendo com você? Ah, eu tenho que reduzir a frequência de algum lugar, eu tenho que realmente mudar um comportamento e tal. Beleza, você vai reconhecer, vai criar consciência, certo? Criar consciência. Tem muitas coisas, e eu gosto de falar isso, que é assim, as pessoas, elas sabem, é o exemplo da água, né? Elas sabem que tem que beber água, mas elas não estão conscientes de que elas precisam beber água. Entende a diferença? Saber é uma coisa, a prática é outra. A prática é você ter consciência, saber o impacto que a água causa por falta dela no seu cérebro. É o impacto que, por não beber água, você não tem um sistema digestivo saudável. Por não beber água, enfim, várias coisas. A pessoa tendo consciência e praticando isso e reforçando isso para ela passa a de fato querer vivenciar isso melhor, colocar isso em prática, entende? Então muda. Então ela cria essa consciência. No segundo passo, você vai estabelecer a mudança. Então agora que você já reconheceu, o que eu vou criar de novos hábitos? O que eu vou eliminar dos hábitos antigos? Então, às vezes tinha aquele encontro com amigo, tal, não sei, que envolvia bebida, ficava lá perdendo tempo. De novo, lembra que eu falei ali no momento anterior, não é pra você abandonar todo mundo me odeia, não é isso. Mas como você diminui a frequência, por exemplo. Pô, se eu ia todo dia, se eu ia uma vez na semana, vou agora uma vez no mês, entendeu? Vou realmente focar no que eu preciso, sabe? Focar no que é importante para mim. Então aqui o que é importante? Ter como atitude desapego, dizer não, estabelecer limites, abraçar o desconhecido. Então, vamos supor, lá, sexta-feira à noite você se reunia com seus amigos e bebia. Aí você agora vai entender que não vai mais fazer isso porque você quer, obviamente, viver sua nova realidade, construir algo novo. E aí você falou para você, pô, vou começar um curso sexta-feira à noite, vou estudar, vou ler um livro. Então, você precisa dar esse espaço pro hábito novo entrar. Então, quando você começa a dizer não, estabelece limites, você está dando espaço. Porque às vezes as pessoas falam, pô, o que eu vou fazer então na sexta-noite se eu não vou mais lá beber com meus amigos? Se eu não vou mais fazer tal coisa? Calma, você está dando espaço para o novo, espaço para o desconhecido, porque sua nova realidade precisa entrar, ela precisa desse espaço para ela chegar, para ela realmente ser vivenciada por você. Então, construir a nova realidade não é só construir hábitos novos, é deixar os antigos de lado, é parar realmente com a programação antiga, beleza? Como um terceiro item, a gente tem aqui se esforçar para se comportar e construir os novos programas, os novos caminhos neurais, os novos hábitos e as novas rotinas que você estabeleceu. Por quê? É de um dia para o outro que se constrói um hábito? É de um dia para o outro que você muda a sua realidade? Consistência e disciplina são as atitudes esperadas aqui, porque o seu corpo vai reclamar, seu corpo vai chorar, seu corpo vai falar um monte de coisa, nossa, mas saco, não sei o que e tal, vai sentir falta, normal, normal. Isso é absolutamente normal. Mas o que você precisa entender? Você precisa, então, criar uma nova mentalidade e uma espiritualidade mais forte. Esse é o resultado que você vai ter, porque se você não tiver uma mentalidade e uma espiritualidade forte, esquece, no primeiro convite você volta para a sua vida antiga, para os seus programas antigos. No primeiro convite você volta a repetir os maus hábitos. Então, é você realmente se comportando como a sua nova versão, a sua nova realidade.
entende? Deixando os programas antigos de lado, beleza? Isso é extremamente importante, esse caminho aqui. Prestem atenção nisso, certo? É onde você está deixando o antigo e abraçando o novo, certo? O que é importante a gente falar aqui? Isso aqui é uma transição, pessoal, um caminho de transição. Então, de novo, não é de uma hora para outra, de um dia para o outro, é um caminho. Só que as pessoas, como elas são ansiosas, elas sempre perguntam, né? Nossa, mas quanto tempo eu vou demorar aqui para ter um resultado? Nossa, mas quanto tempo vai começar a minha nova realidade? Calma, a gente vai falar de tudo isso. Mas o que você precisa entender? Não tem tempo certo. Tem pessoas que de um dia para o outro elas mudam, porque elas com certeza sofreram, e isso é ruim, né? Muitas vezes as pessoas mudam porque tiveram um problema de saúde, teve algum acidente, elas falam, meu, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu quero essa vida para mim. E aí elas mudam, e realmente elas passam a se comportar de outra forma. Mas o ponto é, você não precisa sofrer, não precisa acontecer nada de ruim para você. Você só precisa estar consciente e disposto. Quanto mais consciente e disposto você tiver, mais rápido você cria a sua nova realidade. Mais rápido você desapega das coisas antigas. Quanto mais você souber controlar o seu ego, não ser uma pessoa carente, enfim, controlar e observar o seu corpo, estar consciente do seu corpo, porque foi o que eu falei, ele vai reclamar, certo? Quanto mais você tiver consciência disso, mais rápido você muda, mais rápido você consegue ter resultado. Então aproveite a transição, sabe? É isso que eu estou falando para você. Meu recado aqui é, aproveite este processo. Tenha paciência, desapega do antigo, dê espaço para o novo. Como que você vai receber algo novo na sua vida se você não der espaço para isso? Como que você vai conhecer a pessoa da sua vida, aquele relacionamento que você quer criar, se você está apegado às pessoas que tinham aqueles comportamentos ruins, abusivos, que você não quer mais? Precisa desapegar, precisa mudar, precisa dar espaço para isso. Como que você quer experimentar o novo, experienciar novas criatividades, novas ideias, se você não der espaço? Mais para frente a gente vai falar disso, sobre como a gente recebe o novo na nossa vida. Porque às vezes a gente é muito bom na consistência, na disciplina de mentalizar, de atribuir, enfim. A gente é muito bom nisso. Mas quando chega a hora, a gente não dá espaço para receber. A gente vai falar disso mais para frente. Nessa masterclass aqui. Continua aqui comigo. Comenta se está fazendo sentido para você. Comenta se você gosta disso, desse tipo de abordagem. Enfim, isso aqui é importante, tá? É importante você criar essa consciência. Beleza? Então, aproveite a transição. E aí a gente vai para a parte 2. Lembrando o nosso objetivo, a gente tem que desligar a programação antiga e construir a nova. Perfeito? Beleza. Parte 2. Isso daqui eu estou trazendo um funil, pessoal. Tá? Isso aqui é um desenho de um funil, onde a gente deve se perguntar assim, tá, de todas as coisas da minha rotina, onde deveria estar a minha energia? Ou seja, no meu dia a dia, onde eu devo colocar atenção? Quais coisas eu devo colocar atenção? Eu separei aqui em 2 blocos, que é, a gente deveria, no mínimo, dar atenção para essas 6 coisas que estão aqui. No mínimo. E se a gente for reparar, só essas 6 coisas já tomam muito tempo do nosso dia a dia. Mas a ideia é exatamente a gente trazer consciência para isso. Se isso daqui já toma um tempo gigantesco, então a gente deveria parar de fazer as outras coisas que nos tomam tempo, nos roubam a energia e não agregam para a gente. A gente deveria ser capaz de dizer não para essas outras coisas e sim para isso daqui. E aí perceba, eu criei um raciocínio aqui, que é o quê? Primeiro, a gente tem 3 atitudes de como a gente cuida do nosso corpo e da nossa mente. Então, movimentar o corpo, hábitos saudáveis de dormir, de comer bem, de tomar água, certo? Não tomando água. As nossas rotinas espirituais e da nossa energia, porque não dá para ficar no automático, não dá para ficar à mercê do automático, lembra?
Nós não somos mais reações, nós somos ações. Então, eu elevo a minha energia, eu elevo a minha vibração. Perfeito? Então, esse primeiro bloco, ele prepara o corpo para que a gente use ele depois, o corpo e a mente. E aí os três sequenciais hábitos são: a gente deveria colocar energia no nosso trabalho, no nosso empreendimento, nas nossas reuniões, no nosso propósito. Isso daqui toma um tempo danado nosso, certo? E tá tudo bem, a gente trabalha, você que tem sua realidade aí, assim como eu, a gente trabalha, tem os nossos projetos, enfim, tá tudo certo. Nossa família, os nossos relacionamentos saudáveis, a gente deveria dar atenção, sim, sim para isso, certo? E como a gente estuda, como a gente lê, como a gente participa de uma comunidade que vai evoluir a gente, vai fazer a gente crescer, porque o caminho de evolução ele é constante. A gente deveria também dar tempo para isso. A gente não vai ter todas as respostas, certo? E aí perceba, tem gente que quer fazer essas últimas três coisas aqui, trabalhar, treinar, ficar com a família, enfim. Só que elas não cuidam do corpo. Então, assim, aí é o quadrinho laranja que eu estou colocando aqui. As pessoas não cuidam do corpo, não cuidam da mente, e elas querem que o corpo e a mente façam coisas extraordinárias. E aí, aos poucos, as pessoas estão ficando o quê? Doentes. As pessoas ficam doentes, as pessoas estão ansiosas, elas não dormem bem, enfim, um monte de problema. E aí a gente vai aceitando esses problemas, isso que é o mais incrível, né? A gente fala assim, não, olha só, eu tô ficando velho. Caramba, há não sei quanto tempo atrás eu consegui, agora eu não consigo mais. Aí é dor na coluna, é gastrite, é um monte de coisa. A pessoa não dorme bem, tá ansiosa, toma um monte de remédio. Aí você vai ver, a pessoa tem 25 anos. A pessoa tem 30 anos e tá falando que tá ficando velha. E assim, se a gente parar pra pensar, tem muito idoso aí, muita pessoa velha, sabe, de idade aqui, 70, que tá dando baile na galera de hoje em dia, dando baile na garotada. Por quê? Porque são pessoas que cresceram sem tudo isso aqui de tecnologia, sem rede social, sem um monte de besteira que as pessoas comem. E essas pessoas aí de terceira idade fazem um monte de coisa com raciocínio bom, porque elas têm hábito de ler livros, elas estão sempre aprendendo algo novo. Enfim, uma rotina diferente, pessoas que acordam cedo, pessoas que vão dormir cedo, pessoas que dão atenção para o sono, entende? E não, por favor, não me venha com esse papo que a gente falou lá na primeira masterclass de ai, mas é difícil, mas não sei. Gente, a responsabilidade é sua, certo? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui com vocês na masterclass de hoje. Ai, mas o meu emprego, mas não sei o que, é você que resolve. É você o responsável. Ah, tudo bem, você não vai mudar de um dia para o outro. Não estou falando para você pedir demissão do seu emprego porque o seu emprego é puxado, mas eu estou falando que a responsabilidade é sua. Se o seu emprego é puxado, então qual que é a sua escolha? A minha escolha é, vou sair deste emprego, vou procurar um outro que seja realmente melhor para mim, porque eu não quero mais ter este emprego, não quero mais ser o meu programa antigo, eu quero ter uma nova realidade. E você vai se planejar para isso. Você vai ser ação. De novo, você vai ser ação. Você não vai ser uma reação, tá bom? Tô dando essa bronca aqui em vocês, certo? Porque vocês precisam se tocar. Como é que vocês querem fazer um monte de coisa se o corpo e a mente de vocês não está saudável? Como é que vocês querem ter boa memória se vocês não dormem bem? Não treinam, não comem bem, entendeu? Não tô falando que, meu Deus, tem que ter a rotina perfeita e tal. Tudo bem, gente, sabe? Isso daqui eu trouxe exatamente por conta disso. Eu sei que vocês têm várias outras coisas aí que vocês precisam fazer. Eu não sei da realidade de vocês. Às vezes tem filho, tem que buscar o filho, tem que ir no mercado, tem que não sei o quê. Às vezes um familiar tá doente. Às vezes você perdeu algum ente querido recentemente. Às vezes você terminou um relacionamento super importante da sua vida agora. Enfim, tem um monte de coisa acontecendo na nossa vida. Mas essas coisas são pontuais. O que eu estou dizendo é, quando a gente olha para a nossa vida de uma forma geral e ampla, o normal da nossa vida deve estar pautado em cima desses hábitos que eu coloquei ali para vocês. E essas coisas que vão acontecendo são coisas pontuais. Beleza, você vai
Obviamente tem algumas semanas que você não vai dormir bem, que você vai estar mais estressado, normal, eu tenho isso, eu sou um ser humano também, certo? Mas no geral, depois, na normalidade da sua vida, você tem que estar ok. E o que que acontece que eu vejo com as pessoas? Elas nunca estão ok. Elas nunca estão, tá tudo bem, tá tudo certo. Esse é o problema. E aí você também pode virar para mim, que é um pouco dessa parte aqui de baixo, e falar assim: "Não, mas olha só, é que comigo é assim, eu resolvo uma coisa, aparece outra. E aí aparece outra, e aparece outra, e eu tô sempre resolvendo um monte de coisa de forma que eu não consigo dar atenção para mim, realmente para minha vida. E aí o que eu tenho para falar para você, já sabe o que eu vou falar, né? Lá na primeira masterclass, o problema é seu, a responsabilidade é sua. Então o que você tem que parar para pensar agora é o seguinte: será que você não está abraçando responsabilidades, problemas, enfim, coisas que nem são suas? Será que você não está abraçando isso? E aí, às vezes, você está assim, não, mas eu estou ajudando a pessoa e tal. Não, mas eu tô. Ajuda é ajuda, certo? Mas o que que acontece? Eu conheço o meu povo, eu sei o que está passando com vocês. Vocês começam a ajudar, e aí, para a pessoa que está sendo ajudada, isso vira regra. E aí você não consegue mais desvincular depois. Então, lembra que eu falei lá em cima? Começar a dizer alguns nãos, começar a impor limites. Entendeu? Tem jeito, gente. Se vocês continuarem aceitando problemas dos outros, responsabilidades dos outros, é óbvio que você sempre vai atrair isso para você. Que as pessoas vão olhar para você e falar assim: ah, não, fulano lá vai me ajudar, fulano lá vai resolver. E aí você nunca vai dar atenção de fato para a sua vida, porque você precisa de fato resolver. Entende? E eu coloquei aqui que, assim, parece egoísmo, né? A gente pensar desse jeito. Mas, pessoal, a gente precisa fazer com que os outros mesmos se ajudem e a gente se ajude. Ah, mas sempre aparece uma coisa e tal. Enfim, repensa então o que você está fazendo de errado, qual que é o seu comportamento que você está atraindo isso. Que você precisa começar a dizer não, impor limites. Se você ficar sempre querendo ser o bonzinho, ah, eu ajudo isso, eu ajudo aquilo e tal, e acabou para você, realmente você não vai ter tempo. Beleza? Deu para entender aqui? É uma bronca positiva. Eu quero ajudar você, mas você tem que se permitir isso. Então, repense isso com calma depois. O que que você está assumindo que nem é seu? O problema nem é seu, a responsabilidade nem é sua. Mas você foi lá de bom coração e eu sei como é. A gente sempre quer ajudar. Só que é isso que eu falei, infelizmente, tem gente que não sabe pegar e dizer assim: oh, obrigado, você me ajudou e agora não precisa mais. Tem gente que não sabe fazer isso. As pessoas falam: ah, a pessoa está me ajudando, então deixa ela continuar ajudando. Foge da responsabilidade que é dela, entende? E aí você tá aí, sem tempo, gastando energia, gastando tempo, entendeu? Vamos seguir. Parte 3. Antes da parte 3, tomar uma água aqui. Relembrando nosso objetivo: desligar o programa antigo e construir o novo. Perfeito? Sua nova realidade. Parte 3. De tudo isso que a gente falou, pessoal, existe um ambiente que a gente deveria dar mais atenção, que é o nosso mundo interno. A gente falou um pouco disso na primeira masterclass, pouco não, bastante lá da meditação, e aqui a gente vai começar então nesta conversa a aprofundar, tá bom? A gente vai aprofundar aqui agora. A partir de agora, você vai ver que vai mudar aqui um pouco os conceitos. Então acompanha aqui comigo. Quando a gente fala de mundo interno, a gente está falando aqui desses tipos de assuntos aqui, ó, que é a arte de soltar as coisas, confiar no processo, ampliar a fé, evoluir a consciência, evoluir o nosso relacionamento com Deus e fazer aqui a alquimia para energias elevadas. Deixei um disclaimerzinho aqui embaixo, que é assim: se você reparar, tudo isso tem uma semelhança, mas a gente já vai falar sobre isso. Tá? Quando a gente fala desses itens todos, eu trouxe aqui uma explicação, porque assim,
Soltar. Sabe quando a gente visualiza o que a gente quer para nossa nova realidade? Então a gente visualizou, fez lá nossa rotina que eu expliquei para vocês, certo? Só que a gente também, ao mesmo tempo, tem que ter zero preocupação de como que isso vai acontecer. Quando? Quem vai estar lá? Solta isso, você não controla nada. Já falei muito disso, certo? Confiar no processo, ter consciência de que você já é uma nova pessoa em uma nova realidade. E confiar, simplesmente confiar neste processo de transformação. Ampliar a fé. Calma, que eu sei que você está. Eu vou explicando. Calma, calma, calma. Ampliar a fé. Saber que você pensa, né, o que você pensa, sente e deseja já é um fato. Então é viver sem esperar nada diante dos seus olhos. Isso aqui é incrível, isso aqui é pesado. Como é que você trabalha a sua fé? Sem ter nenhum sinal. É isso. Evoluir sua consciência, então, entender o mundo interno que a gente está falando aqui, meditar, ampliar a consciência para um caminho de unicidade. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo que somos todos uma coisa só. E eu comentei aqui com vocês, né? Quando a gente aprende, a gente tem o conhecimento de algo, tipo, eu aprendi que é importante beber água, beleza. Quando a gente tem consciência, a gente está sentindo e interpretando isso da melhor forma para eu trazer para minha realidade. Então as pessoas falam assim, tem que beber água, pronto, e tá no automático, nem para pensar, nem para realmente estar no presente e pensar assim, como que eu me organizo no meu dia para beber mais água? Você está sendo consciente, você está, de novo, não está reagindo, está sendo uma ação. Mas eu me mexo para cima e para baixo, o que que eu poderia fazer? Será que uma garrafinha de água ia me salvar? Beleza, uma garrafinha de água ia me salvar, que eu não preciso ficar indo atrás de água todo o tempo. A água já está comigo. Enfim, evoluir a consciência. Perfeito? Aí a gente entra aqui, evoluir o relacionamento com Deus, porque Deus é muito além disso tudo que a gente está falando, pessoal, de energia, da consciência, certo? Deus é o Deus da coisa impossível. Deus, ele não tem lógica. É o impossível realmente acontecendo. É o famoso do nada, né? As pessoas falam assim, a gente vai entrar mais para frente nisso. Nossa, do nada apareceu uma oportunidade. Nossa, do nada eu comecei a vender mais. Nossa, do nada. Não é do nada. Entende? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês tem uma questão aqui de, obviamente, de interpretação, de raciocínio. Mas Deus, a gente precisa desapegar disso tudo, entende? E esse é o lado muito engraçado da coisa e muito consciente da coisa. Porque uma coisa é a gente criar de forma consciente tudo isso, a visualização, a nossa fé, e muita coisa envolve Deus, que assim, é toda a movimentação que está acontecendo, e ao mesmo tempo essa movimentação às vezes ela não tem lógica, ela poderia ser algo impossível, aí o do nada acontece, entende? Como que a gente percebe isso? Tendo consciência e evoluindo nosso relacionamento com Deus. Perfeito? Senão você fica aquela pessoa que não, tudo tem que ter lógica. Não, mas isso aqui não faz sentido. Não, isso daqui não tem explicação. Ué, é Deus. Entende? Alquimia das energias, isso daqui é a gente entender um ponto que a gente vai falar aqui mais pra frente. Tudo que você faz volta para você. Então fazer o bem, por mais que alguma coisa ruim esteja acontecendo, fazer o bem para você, para os outros, porque é isso que vai voltar para você. Essa é a alquimia, é praticar realmente o altruísmo, entende? E aí a gente lembra aqui de algumas questões que estão bíblicas. Então, amar os outros como eu vos tenho amado.
né? Não fazer com o outro aquilo que eu não desejaria que acontecesse comigo. É uma explicação disso daqui. Vai voltar para você. E a alquimia é exatamente isso. Às vezes vem alguém, lembra do jogo lá das cartas? Vem uma carta ruim, certo? Como é que você tem que agir? Como um alquimista, transformar essa carta ruim em uma carta boa. É, entendeu? Perfeito? Se você não viu a primeira Masterclass, de novo, vai lá ver, porque você vai ficar perdido aqui nos conceitos. Tudo isso exige uma consciência, uma conexão interior. Isso, tudo que eu falei para você, é o que tem de comum entre essas coisas. É o nosso mundo interno. Vamos chamar assim de mundo interno? Beleza? E repare, as pessoas elas estão muito conectadas com o externo. É o 100% automático aqui, né? Então elas acordam é o mundo externo, é o que elas estão vendo, é o que elas estão tendo como responsabilidade, é o carro, é o trabalho, é o dinheiro, é o mundo externo, entendeu? O mundo físico. E o mundo interno, que é a nossa consciência, é onde cada vez mais a gente precisa dar atenção.